Olá, meus irmãos. Eu quero dar início nessa manhã a mais uma aula de arqueologia bíblica e eu quero conversar com você nesse encontro sobre algumas técnicas e alguns testes que são utilizados pela arqueologia para poder medir, né, e chegar ao resultado esperado assim através dos sítios, né, das escavações, dos trabalhos arqueológicos. Bem, os materiais que podem ser testados, né, toda matéria que vivia, né, há um tempo atrás, como a lã, carvão e outros tipos de plantas, como chifres, ossos queimados, couro, pele, pelos, conchas, materiais vegetal carbonizado, excrementos, bactérias, todos esses materiais podem ser testados. Então, essa forma de medição do tempo passado foi desenvolvida no final da década de 40, né, por um especialista chamado Willard Libby, no Instituto dos Estudos Nucleares da Universidade de Chicago. E quando foi descoberta essa metodologia, né, de pesquisa, de investigação, isso revolucionou a medição no tempo na arqueologia. Dentro da pesquisa arqueológica, uma das metodologias mais utilizadas é o carbono 14. O carbono 14 é um material radioativo, né, é uma forma instável de carbono com um peso atômico 14, né, por isso se chama carbono 14. Ele está sendo constantemente formado nas camadas superiores, né, da nossa atmosfera devido ao bombardeio de átomos de nitrogênio 14 por parte dos raios cósmicos e também dos nêutrons. Então, na atmosfera, o carbono 14 ele combina-se com o oxigênio a fim de formar o dióxido de carbono e que então se mistura, né, com o dióxido de carbono já existente na atmosfera terrestre, que já contém carbono com 12 átomos em sua estrutura molecular. Então, ao chegar à atmosfera, o carbono 14 entra em todas as coisas vivas que trocam o material com a atmosfera mediante esse processo biológico. Então, toda matéria viva contém uma proporção constante de carbono 14 devido ao equilíbrio entre a taxa de formação do carbono 14 e a taxa de desintegração do carbono 14 contido ali na atmosfera, no oceano e também em todos nós, seres vivos, tá? Então, essa forma de medição, né, o carbono 14, ela alcança uma taxa de exatidão, o que tem se confirmado através de inúmeras experiências cujos itens datam aí conhecidos, né, por vários outros meios e também através de alguns registros históricos. É importante dizer que, através da medição do carbono 14, é possível a determinação do tempo passado desde a morte de uma espécie que anteriormente estava com vida. Então, exemplo, quando se encontra a ossada, de um ser humano, um fóssil de algum animal, é utilizado o carbono 14 para fazer a datação em que esse animal, né, ou melhor dizendo, esse ser vivo, morreu, para que assim possa trazer uma datação acerca do tempo em que ele viveu. Um outro método utilizado é o radiocarbono. O teste do radiocarbono também é digno de confiança quando se trata de datar uma matéria orgânica, né, aquilo que tinha vida, com uma precisão até 40 e 50 mil anos. Então, essa taxa de precisão ela cai um pouco depois disso, porque quanto mais retrocedemos no tempo, menos será a radioatividade constante. Então, contudo, né, a gente pode entender que com essa queda de taxa, as coisas datadas parecem ser mais novas do que realmente são e não mais antigas. Porém, é um método também assim, é claro, com essa precisão de 40 a 50 mil anos, mas ele é digno também da nossa confiança. Um outro método muito utilizado é o argônio de potássio, né, que é uma medição através de um processo, né, que pode retroceder até 1 milhão de anos ou mais. Então, esse a gente consegue voltar muito, né, na história. No entanto, até mesmo datas obtidas na faixa dos bilhões de anos não são por demais distantes. Então, pode ter ali uma variação de tempo, mas eles conseguem enxergar tudo aquilo que teve vida dentro dessa datação aí de milhões de anos. E é interessante que esse sistema, o argônio de potássio, ele vai muito além, né, do carbono 14, que é muito utilizado.
e alicerça-se sobre o desgaste, né, radioativo do potássio 40, em cálcio 40, em argônio 40, utilizando essas proporções conhecidas em termos de taxas, né, de trocas, para que assim possa-se alcançar o resultado esperado. Um outro objeto, né, dentro da metodologia de pesquisa da arqueologia tem sido a termoluminescência. Também tem sido usada, né, essa técnica para principalmente medir a antiguidade da cerâmica. Então, exemplo, quando a argila é queimada no forno, cada elétron volta à sua posição estável e emite um fóton de luz. Então, se um fragmento de cerâmica é reaquecido em laboratório, pequenas fagulhas de luz são emitidas. Então, a quantidade de termo de luminescência indica quanto a radiação danificou cada elétron. Portanto, a quantidade do termo de luminescência é a medida do tempo que se ecoou desde que aquela cerâmica, né, aquela peça, foi cozida no forno. Então, através disso, consegue-se datar quando aquele utensílio foi produzido. O Museu da Universidade da Pensilvânia, ele utiliza, né, esse processo e tem a cada momento aperfeiçoado muito. E outros conceitos têm sido colocados, né, dentro da metodologia arqueológica que trabalha com o termo luminescência, e é bem interessante nós observarmos, né, que a cada momento que tem se passado, tem sido feito novas descobertas, o que tem favorecido, né, na busca e também na pesquisa. Quando nós olhamos, né, todas essas metodologias, o carbono 14, o teste de luminescência, o argônio, nós vamos examinar, né, os arqueólogos vão fazer o exame de alguns materiais que são encontrados numa escavação, né, numa exploração arqueológica, num sítio arqueológico. E o que normalmente é encontrado ali? É encontrado entulho. Então, quando se visita alguns antigos locais de civilização, são muitos, né, remanescentes jogados ali, que apresentam muita riqueza. E isso aponta para a habitação humana, pode ser encontrado restos de alimentos, animais mortos, fragmentos de instrumentos antigos, artefatos de túmulos, material escrito, como foi o caso de Qumran, e até mesmo grãos de pólen e itens microscópicos, né, como bactérias, que também são encontrados e às vezes até intactas, né, dentro desses, né, sítios arqueológicos. Também é encontrado alguns remanescentes humanos, né, principalmente nas escavações em que é encontrado ossadas, né, túmulos, né, então restos mumificados, como acontece muito naquela região do norte da África, ossos, armas e alguns objetos de arte também da indústria. Falando ainda sobre objetos de arte, é muito encontrado em escavações, né, trabalhos artísticos feitos com pedra, com bronze, prata, ouro e também pedras preciosas, espelhos, desenhos em cavernas, né? Aqui no Brasil temos muitas pinturas, né, e desenhos em algumas cavernas, e também outros materiais como cerâmica ornamental e também murais. Sobre cerâmica, esse é um produto quase universal da humanidade, né? A cerâmica ela vai permear todas as civilizações, o qual a gente pode até talvez ali conseguir datar com grande precisão. E com frequência esses fragmentos de cerâmica eles acabam surgindo, né? Provém a data para a medição, pelo que os arqueólogos têm todo aquele cuidado de recolher, de classificar, de datar de acordo com o período e também de acordo com a sua historicidade. Edifícios, né, também são encontrados em escavações. É claro que quando a gente fala edifícios, não estamos falando em construções modernas, mas precisamos ter o seguinte pensamento, que o homem sempre teve a necessidade de abrigar-se, a fim de proteger-se das intempéries, né? Então, a maneira como ele tem feito isso revela muito o seu grau de civilização, o seu grau de progresso, e há muitas outras espécies de construções, né, como templos, pirâmides, né, no caso, as famosas pirâmides do Egito, né, que são ali mausoléus, né, acampamentos militares, né, que inclusive foi encontrado em Qumran, e aí tem uma discussão ali, mas eu vou deixar para você ver isso no seu trabalho, estábulos, sinagogas, cabanas, né, e entre outros edifícios, né, que comumente é encontrado nas escavações.
Também é presente nas escavações as inscrições, né? As inscrições é uma arte da escrita, e essa arte escrita foi uma das maiores realizações humanas. Antes mesmo de termos o material impresso, né, encadernado, a escrita sempre fez parte e sempre foi difundida, né, como algo fundamental para todas as formas de conhecimento. Sabemos que as inscrições antigas elas eram feitas em tablets de argila, em pedras, em vários metais, em cerâmicas, peles de animais, em papiros. Então a gente vai ver isso propriamente um pouquinho mais para frente. E ainda falando das inscrições, nós vamos também ter os documentos escritos, né? Nós temos documentos em papiro, provenientes ali do norte da África, principalmente do Egito, que pertencem desde os tempos faraônicos até ao período islâmico. E normalmente esses papiros, né, eram materiais bem duráveis, né, eram manufaturados em plantas aquáticas e não se estragavam facilmente em lugares secos. Então nós vamos ver que existiam muitos tabletes, né, escritos em cuneiforme, provenientes ali da região da Babilônia, da Síria, né, as famosas cartas de Tel El-Emarna, que dão informações sobre a Palestina antes da invasão israelita, aos papiros de Elefantina e vários outros escritos, né, que trazem informações sobre as vidas individuais e comerciais dos povos antigos. E também os manuscritos bíblicos, né, do Antigo e Novo Testamento, conforme os documentos que você vai pesquisar nas cavernas de Qumran. Outros utensílios, né, que têm sido encontrados, né, são os instrumentos, as armas. Então, haviam armas de pedra, de pederneira, que são bem antigas. Mais tarde começam a surgir as armas de bronze, de ferro, e aí a gente começa a ver que isso vai revelando as transições envolvidas, né, na metalúrgica que transcorre por várias épocas. Começam a surgir também instrumentos de uso doméstico e agrícola, e aí a combinação, né, dessas duas coisas, né, revela os detalhes, né, sobre a história não tão pacífica, né, e beligerante dos homens. Tá? E aí também é importante que quando a gente observa esse avanço, principalmente nas armas, aquela arma que era com osso, depois com pedra, depois já com bronze polido, um tipo de ferro e até essa lâmina de aço cortante, a gente observa a capacidade, né, humana, essa progressão melhor da capacidade técnica do homem. Também é muito encontrado, né, em algumas escavações, já que a gente fala de camadas e algumas cidades, né, que foram construídas acima de outras cidades, muitas moedas. E as moedas, é interessante que elas podem traçar a história dos povos, como o reino resultante, né, das invasões de Alexandre o Grande, pelos períodos inteiros da história romana. Então, a numinástica é uma ciência em si mesma. Ela cobre muitos séculos, né, e é importantíssimo nessa questão também da medição do tempo, porque vamos supor, se encontrar um denário, uma dracma, um talento, nós vamos conseguir datar que aquela moeda já identificada, já conhecida, remonta aos dias de Cristo. E também é muito comum encontrarem restos botânicos, né? Eu até cheguei a dizer anteriormente, como o caso de grãos de pólen, fragmentos de madeira, né? Ainda que estejam petrificados ou não, restos queimados de fogueira antiga. É isso mesmo. Restos queimados de fogueiras antigas às vezes são encontradas em alguns sítios arqueológicos. E aí isso também faz com que se tenha, né, uma medição, uma datação daquilo. Também resto de flora, né, que a gente encontra aí na natureza. Um outro objeto também ainda encontrado, né, eu mencionei no início, são os micro-organismos em forma de fóssil. Eu me recordo daquele filme Jurassic Park, né, um clássico do cinema, né, recordista em bilheteria mundial. O primeiro filme, eles recriam, né, um dinossauro através de um fóssil, né, através de um pequeno inseto, né, que é encontrado ali fossilizado. Né. Então, isso também acontece. Podemos usar o exemplo, os organismos encontrados na praia de Ontário, né, do Lago Superior, em rochas do pré-cambriano, que são datadas por processos radioativos, né, aquele que nós vimos anteriormente, de 1 bilhão a 900 milhões de anos de idade. É muita coisa. E também
e é um ponto importante, são encontrados ainda objetos de culto. Então, peças, né, de escultura humana, dedicado a questões religiosas, né, seja em bronze, seja em madeira, objetos que eram usados para servir em cerimônias mágicas, efígies, né, de deuses, seres humanos, animais, símbolos fálicos relativos aos deuses da fertilidade. Então, tem sido encontrado, né, muitos objetos, principalmente obras em arte suméria, né, que tinham um sentido religioso e também apontavam para inúmeros ídolos. E eu fico por último aqui, trabalhos com a terra também é importante, que incluem-se fortificações, muralhas, né? Nós temos ali, lá em Jerusalém, né, várias edificações assim, né, trabalhos com terra, né, e aí eles vão ali escavando e vão encontrando muralhas, vão encontrando paredes, né, de casas antigas, de estradas, né, e aí observa-se a interferência humana, né, de algum povo, de alguma civilização no meio ambiente. E por uma ou outra razão, né, tudo isso, né, vai testificar que uma civilização viveu ali, o tempo que essa civilização viveu e também é dado outras informações. Então, nós vamos ficar aqui nesse nosso encontro, tá? Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana proveitosa e até o próximo sábado, onde teremos assim o nosso terceiro encontro. Que Deus te abençoe, que Deus assim abençoe a nossa vida, tá bom? Qualquer coisa sobre o trabalho final, qualquer dúvida, basta somente vocês entrarem em contato comigo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês.